Os trechos de vídeo a seguir são da gravação da reunião do CAD realizada em 9 de julho de 2020, por meio virtual, através da plataforma Teams UNB, reunião CAD número 398, onde são apresentados os principais pontos da discussão relativa ao trabalho remoto na UNB. A próxima sessão diz respeito à habilitação e desligamento do programa de gestão. É habilitado a participação em programa de gestão o servidor técnico que não incorra nas vedações. Então, essas vedações agora estão atualizadas conforme a IN 44. Não pode estar em estágio probatório. Podemos passar, artigo 21, executar programa de gestão fora das dependências da unidade. Quando executar programa fora, caberá ao servidor providenciar a estrutura física e tecnológica necessárias mediante a utilização de equipamentos imobiliários adequados e ergonômicos, assumindo inclusive os custos referentes à conexão à internet, energia elétrica e telefone e outras despesas decorrentes do trabalho remoto. Artigo 15. A remuneração do servidor participante sofrerá desconto correspondente ao auxílio transporte, exceto na hipótese de comparecimento às dependências da unidade. Essa é uma questão que depois deverá ser implementada pelo DGP, né, no cadastramento dos servidores, enfim. Recebemos muita consulta sobre isso e direcionamos ao DGP, porque seria da competência deles. A remuneração do servidor participante do programa de gestão sofrerá desconto correspondente ao auxílio transporte a que fizer jus, exceto na hipótese de comparecer... isso já li. Parágrafo 1º. Não caberá pagamento de adicional noturno, ressalvadas as atividades de natureza especial que exigem o trabalho noturno. Não caberá acúmulo de banco de horas também. É isso, professora Márcia, desculpa, cansativo, mas... porque é longa. Muito obrigada, professora Rosana. Então, muito obrigada de novo, obrigada à comissão, parabéns pelo trabalho. Tá, então... E estão abertas as inscrições. Inscrições estão abertas, até agora ninguém se inscreveu. Vou esperar mais alguns segundos, eu peço para se inscreverem no chat, como eu falei no início, para fins da organização aqui, mas já vi uma inscrição do professor Frederico. Professor não, é o Fred, né? Isso, Fred, Querido não sou Fred, professor. Vai, Fred. Pelo menos ainda não. Ainda não. Estou sendo ouvido? Foi meu aluno, é bom falar. Isso. Com muito orgulho, professora Márcia. Digo que fui seu aluno, obrigado. Com muito orgulho. Muito obrigado. Para minha trajetória acadêmica. Em cristalografia, que não é lá essas coisas tão fácil, mas foi bom. Isso. Estou sendo bem ouvido? Sim. Tá, então vamos lá. Eu gostaria de apresentar algumas objeções, talvez até tangenciando um pouco no aspecto político aí da avaliação dessa proposta, mas inicialmente eu tenho alguns pontos aqui que podem ser pontos controvertidos em relação ao que está apresentado aí. Primeiramente, eu vejo pela perspectiva do técnico administrativo que abraça a habilitação ao programa, uma certa dificuldade que une aí o pior dos dois mundos, né, com relação à estrutura física e tecnológica de trabalho. Primeiramente, que ele tem que arcar com todo o ônus, né, precisamente o custo da estrutura física e tecnológica, aí envolvendo custos de telefonia, conexão à internet, que, por sinal, sem desviar aqui do ponto, mas um segundo problema é a uniformidade desses requisitos tecnológicos. Que conectividade à internet seria essa, quanto à questão de banda, velocidade, o que seria esse critério
de conexão à internet para que ele tenha que arcar com custo, até porque quanto maior a banda e maior a velocidade, maior o custo disso. E depois que, por um lado, como eu falei, unindo o pior dos dois mundos, ele tem que arcar com o custo de toda a estrutura física e tecnológica, mas, por outro lado, ele perde o auxílio transporte. O auxílio transporte não é uma remuneração, ele é um auxílio para um logístico de deslocamento para o ambiente de trabalho. Envolvendo todo um contexto de logística de trabalho, eu vejo até como sem razoabilidade cortar um auxílio transporte, ainda que ele não esteja se deslocando, mas ele tem outros custos logísticos, como o operacional da estrutura física e tecnológica. Então, ele arca, por um lado, com o custo da estrutura física e tecnológica, mas, por outro lado, ele perde um auxílio que seria um logístico de trabalho, né? Ou seja, no plano logístico de trabalho. E depois tem outra, a questão de equipamentos. O que seria de problema a universidade ter um programa também de fornecimento de equipamentos, como, por exemplo, um notebook, onde ele pode, sim, adequar uma melhor condição de ergonomia, colocando um teclado avulso, ou uma segunda tela, aí já seria um ônus dele, mas é uma conveniência, um conforto, uma melhor condição ergonômica de trabalho. Mas por que a universidade não fornece um equipamento básico em regime de comodato, como, por exemplo, um notebook bom? Por que a universidade não tem um programa, por exemplo, de fornecimento, como tem até o governo local, que vai ter agora para o Escola em Casa, para os estudantes, vai ter um subsídio de conexão à internet? Por que a universidade também não pode ter um programa de fornecimento também de uma conexão à internet já padronizada dentro dos moldes de banda larga, de dimensão de banda, de velocidade e tudo mais? Então, eu acho que está havendo uma transferência muito polarizada para cima do servidor com relação ao ônus de ter que arcar com toda essa estrutura. E o pior também, eu acho que a gente tem que racionalizar também, fazer uma discussão mais ampla, quanto a essa maneira também dele estar sendo permanentemente monitorado pela chefia com relação à questão da frequência. É claro que eu entendo que ele não vai se isolar, ele não vai deixar de estar em contato permanente, até porque o ambiente de trabalho, o trabalho em equipe demanda essa interatividade, mas a gente tem que ver até que ponto que esse monitoramento, da forma como está colocado aí, não vai poder servir também como um cabresto, até mesmo esbarrando aí num possível problema de assédio moral, né? Até porque a gente tem as previsões da necessidade de fazer o acompanhamento da saúde do trabalhador no que diz respeito à saúde física e mental. Então, a gente tem que avaliar também qual é o impacto, qual é o alcance dessas medidas de monitoramento que estão colocadas aí. Enfim, são diversos pontos, eu não vou poder me delongar mais aqui, porque senão vai acabar que minha intervenção vai ficar mais longa que a apresentação aqui, mas são inúmeros os pontos, pelo que eu, enquanto conselheiro, gostaria de pedir, inclusive, a ampliação da discussão dessa proposta colocada aí, que eu acho que tem diversos termos aí controversos e polêmicos aí, que eu acho que acaba por chegar a ferir até mesmo uma possível dignidade do servidor público no desempenho de suas funções, particularmente de acordo com essa proposta colocada no âmbito da Universidade de Brasília. É isso, muito obrigado, professor. Eu espero que as minhas ponderações aqui sejam colocadas aí para que a gente possa ampliar essa discussão. Muito obrigado. Obrigada, Fred, muito bem colocadas as suas questões, né? Muito difícil, uma situação difícil, por isso que é totalmente opcional ao servidor. No fundo, houve uma adesão de 18%. Vamos, logicamente, trabalhar para sempre dar todas as condições, né? Desde que não haja vedação legal, e tudo que está colocado na resolução foi feito, né, com base na legislação, em especialistas, tanto a professora Juliana quanto a... Esqueci o nome da servidora do que está grávida, que teve neném, Miriam. A Miriam são especialistas, a Miriam fez mestrado no assunto, a professora Juliana. Por outro lado, até você, como representante dos técnicos, eu gostaria que você soubesse que nos webinários que nós participamos, há uma demanda muito grande dos técnicos para que o Conselho se manifeste o mais rapidamente possível. Então, é importante que você tenha essa noção de como seus colegas técnicos aguardam que essa resolução seja aprovada para ter continuidade. Nós estamos aqui pela UNB-TV, pelo YouTube, todos estão nos assistindo. Eu participei do webinário, eu ouvi e tenho recebido as demandas dos técnicos. Então, você, como representante dos técnicos, é muito importante que você tenha também essa noção da demanda que tem sido feita pelos servidores técnicos administrativos que tão bem você representa.
Professor Marcos Tadeu. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, professora Márcia, demais colegas conselheiros. Eu queria inicialmente parabenizar a comissão pelo excelente trabalho na elaboração dessa minuta, né? É realmente um trabalho muito grande você prever todas as situações e complicações. E eu gostaria de fazer algumas contribuições e levantar algumas questões em relação a esse processo. Eu entendo que o normativo inicial ele veio, inclusive, num período muito diferente desse que a gente está vivendo, e as nossas experiências atuais têm acelerado uma série de discussões e uma série de experiências que eu entendo que, se não fossem forçadas, não iriam acontecer tão cedo. E eu vejo, por exemplo, o estabelecimento do trabalho remoto forçado conseguiu, eu acho que em diferentes instâncias, perceber o potencial que esse tipo de atividade vem ou pode oferecer à estrutura de gestão da universidade e diversos órgãos da administração pública. E, nesse contexto, eu entendo que essa discussão, e às vezes eu já percebi em outras situações que ela avança num sentido diferente do que ele deveria ser tratado, ela não deve ser considerada como um benefício ao servidor. Muito pelo contrário, ela precisa ser encarada como uma opção de gestão em busca de eficiência, de melhores resultados na gestão pública. E, nesse sentido, eu acho que a preocupação colocada pelo Fred, né, o Frederico, lá no início, dessa transferência de ônus ao servidor, eu acho que é incoerente em relação ao contexto que a gente deve tratar esse processo do teletrabalho. Porque, na medida que a administração ela ganha em eficiência de custos, inclusive, por exemplo, na universidade, ela pode ter rebatimentos importantes na gestão do espaço físico e nos custos relacionados à gestão da infraestrutura da universidade, eu acho que é incoerente esse princípio da transferência do ônus ao servidor. Porque, digamos assim, eu estou ganhando de um lado, mas transferindo um certo ônus que acaba ficando invisível num determinado momento, se isso for adotado como a norma de tratamento. Então, se de fato fica extinta a necessidade do auxílio transporte, porque não vai ter esse deslocamento, a discussão de alguma verba compensatória para cobertura desses custos que não seriam previstos inicialmente, eu acho que deve ser tratada em algum momento. Eu entendo que isso daqui é a experiência piloto e isso deveria ser considerado em algum momento. Com relação ao equipamento, considerando que a gente vai ter um sistema de acompanhamento de desempenho, a diferença de acesso à infraestrutura e padrão de equipamento de trabalho, ela pode sim afetar o desempenho do servidor. Imagina que eu tenho um computador em casa que não é muito bom, meu tempo de resposta aumenta, então eu posso, nesse contexto, perder algumas métricas de desempenho ou desfavorecer o servidor nessa condição. Então, eu entendo que, sendo uma política institucional, deve-se estabelecer uma série de padrões, inclusive de infraestrutura e equipamento mínimo, para que as pessoas sejam comparadas em seu desempenho em iguais condições. Com relação ao aspecto do acompanhamento e gestão, eu não sei hoje se o sistema, o SIG-UNB, ele já oferece esse tipo de cobertura, mas algumas ferramentas de auxílio gerencial seriam importantes de serem previstas. Por exemplo, o SEI, na sua forma normal, ele não apresenta algumas rotinas de distribuição de processos, acompanhamento de fila, acompanhamento de prazos, e acho que esses tipos de processos gerenciais, geração de relatórios, inclusive, eles seriam importantes para os dirigentes de unidade e os chefes que estão acompanhando o desenvolvimento do plano poderem, de fato, cumprir essa responsabilidade e essa obrigação, senão eles, digamos assim, são transferidas obrigações aos gestores que ele não tem o correspondente instrumental para cumprir.
E eu acho que também um importante aspecto na condução e na implantação dessa política seria, e eu tenho visto isso em outras instâncias da universidade acontecendo, então acredito nessa capacidade, da padronização de alguns processos e digamos assim, a decisão sobre se eles são aptos ou não ao teletrabalho, porque isso daria uma abordagem mais institucional e menos discricionária. Como, por exemplo, as secretarias de graduação têm determinadas rotinas e processos. Essas secretarias, elas podem passar para teletrabalho, ou que atividades podem ser passadas para o teletrabalho? Então, como nós temos... eu entendo que isso daqui está se tratando do projeto piloto, então a gente está começando a poder fazer esse acúmulo de conhecimento e de experiências. Mas eu acho que no médio e longo prazo, no avanço dessa iniciativa, esse banco de experiências e de melhores práticas deveria ser unificado como algo institucional, para dar referência e suporte às decisões dos gestores, para que fique, digamos assim, o limite da discricionariedade se limite àquilo que ela realmente exige. Então, são essas as preocupações. Eu, novamente, parabenizo a elaboração do trabalho e da iniciativa, e eu trago isso como contribuições. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcos Tadeu. É isso mesmo, a universidade tem que estar sempre pautada na legalidade, né? A resolução toda está pautada na legalidade, e lembrando que é opcional e, obviamente, por isso que chama programa de gestão, porque é para melhorar a gestão da instituição. Né? Então, uma pessoa que tem que fazer um parecer num relatório, ela fazendo um parecer no local, quieto no seu... Se ela achar que ela tem condições de fazer isso fora do ambiente da universidade, né? A universidade, então, daria a opção para essa pessoa assim optar. Totalmente opcional. Então, Ivoneide, por favor. Bom dia a todos e todas. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada. Desejando que todos estejam bem aí, quero apenas fazer uma parte aqui rápido. Primeiro, parabenizar esse trabalho, que não começou esse ano, como a professora bem lembrou, proveniente de 2018. Segundo, o trabalho organizado e estruturado aí na presidência da professora Rosana, e toda a apresentação muito bem feita. E, por fim, dizer o seguinte, que inicialmente a ouvidoria, dentro do que estava posto e do que está posto, não pôde aderir inicialmente, em função de que nós atendemos presencialmente e temos também às 6 horas. E também das outras circunstâncias que estavam postas, mas deixamos aí aberto para que, ao se confirmar a implementação de médio a longo prazo, quem sabe nós possamos aderir também no sistema semipresencial. Mas a minha fala aqui, ela vem com o olhar dos técnicos mesmo. Eu discordo da posição de que é transferida a responsabilidade para os técnicos. Ao contrário, trata-se de adesão. Então, se é adesão pensando nas questões pessoais, claro, temos que pensar nas questões pessoais do ponto de vista da qualidade de trabalho do técnico, mas como o professor bem colocou, pensando também, sobretudo, nas questões institucionais, ou seja, a questão da gestão. Então, eu vejo essa oportunidade como uma oportunidade a mais e que faz parte já do contexto do executivo já há algum tempo e que está chegando na universidade também. Então, por que não pensar sobre, claro, que todas as questões, desde a possibilidade da universidade proporcionar um empréstimo, outra coisa, como foi colocado aqui, de notebook, sempre essas opções ou essas ideias e sugestões, recomendações, etc., são muito bem-vindas. Mas nós devemos entender que trata-se de uma possibilidade a mais e que, na verdade, 18% optaram, ou seja, a priori, 82% não optaram. Então, isso tem que ficar muito claro. Não é uma obrigação que eu vou assumir a responsabilidade e assumir todo o ônus. Não é isso. Para além disso, é uma questão de gestão que pensa na eficiência, na eficácia, na efetividade, na relevância e, naturalmente, que, conjunto a isso, se possível, sempre pensar também na qualidade de vida dos trabalhadores. Então, os pontos que foram colocados aí são bem importantes, mas eu quero ressaltar isso, que não é lançar a responsabilidade para o técnico. Ao contrário, se fosse assim, os técnicos não estavam se manifestando, aqueles que podem, claro, que vão
aspas, se enquadrar nesse perfil de trabalho aí, tem a possibilidade de optar ou não por essas questões dentro do que é possível. Então, apenas nesse sentido, quero parabenizar toda a questão e dizer que é uma possibilidade a mais de gestão e de melhoria dos processos, melhoria do trabalho e melhoria das nossas condições de trabalho no que couber. Então, eu agradeço a fala. Muito obrigada, Voneide. Eu volto, então, a palavra à professora Rosana, e se mais alguém da comissão quiser se manifestar.